Agora, no segundo vídeo da série A Realidade e a Verdade, vamos ver a realidade da cura paliativa da morte, baseado no soro antiofídico. Para se chegar à realidade desse conhecimento, não tem outro jeito senão seguir o passo a passo dessas explicações. Então, vamos lá. Segundo o relatório, da extração do veneno ao soro antiofídico pronto para uso humano. Antes de começar, por favor, pensem na serpente que em outro momento da história humana seduziu a Eva, nossa mãe biológica, em Gênesis 3, 1, 6. Agora, associa esta serpente com as cobras mencionadas em Números 21, 4, 9 e em Apocalipse 12, 9 e segue com isso na mente até o final do vídeo. Vamos lá. O soro antiofídico. Uma substância capacitada por Deus para limpar o DNA humano, que tem tudo a ver com o vinagre orgânico de maçã bebido pelo Mestre Jesus na cruz. Vamos destrinchar isso. A fabricação do soro antiofídico começa com a coleta controlada do veneno de serpentes de interesse médico. Esse veneno não é o soro em si. Ele funciona como a substância que vai estimular o organismo de um animal produtor, geralmente o cavalo, a fabricar anticorpos contra as toxinas da cobra. Lembram do princípio do vídeo? Onde que eu falei que a Bíblia é um manual científico? Pois bem, procurem refletir sobre isso, associando ao que Deus está dizendo em Apocalipse 14, 19, 20, Números 21, 4, 9, João 3, 14, 15 e João 19, 28, 30. Seguindo no tema, o veneno é coletado por equipes treinadas, identificado por espécie e padronizado para que a produção do soro seja segura e eficaz. Depois da coleta, o veneno passa por etapas de preparo e controle. Ele precisa ser conservado adequadamente e usado em doses muito pequenas e cuidadosamente calculadas. Isso acontece porque o objetivo não é intoxicar o cavalo, mas apresentar ao organismo dele uma quantidade controlada do agente tóxico para que o sistema imunológico seja ativado de forma progressiva. Em seguida, começa a fase de imunização do cavalo. Pequenas doses do veneno, diluídas e aplicadas em esquema programado, são administradas ao animal ao longo de semanas. No Butantan, em São Paulo, esse esquema pode envolver de 2 a 4 aplicações com intervalos semanais, enquanto as diretrizes da OMS descrevem protocolos progressivos até que o animal atinja níveis elevados de anticorpos. É nessa etapa que o cavalo começa a transformar a agressão química do veneno em resposta biológica de defesa. Durante esse período, o cavalo apresenta reação orgânica e metabólica. O corpo reconhece o veneno como uma ameaça e ativa o sistema imunológico. Isso mobiliza células de defesa, aumenta a produção de proteínas imunológicas e altera temporariamente o metabolismo. Na prática, podem ocorrer reações leves e controladas, como inflamação no local da aplicação, discreta elevação de temperatura, cansaço passageiro e mudanças temporárias no apetite. Essas respostas fazem parte do processo esperado de imunização. E por isso, os animais são acompanhados de perto por equipes veterinárias. Com a repetição controlada dos estímulos, o organismo do cavalo vai aprendendo a se defender. Seu sistema imune passa a produzir quantidades cada vez maiores de anticorpos específicos contra os componentes tóxicos do veneno. Segundo a OMS, os níveis de anticorpos costumam atingir um platô em cerca de 8 a 10 semanas após o início da imunização. Embora isso possa variar conforme o tipo de veneno, o protocolo adotado e a resposta biológica de cada animal. Quando o cavalo já apresenta níveis adequados de anticorpos, inicia-se a fase de coleta do plasma. Em vez de aproveitar o sangue inteiro como produto final, os fabricantes retiram o plasma, que é a parte do sangue onde estão dissolvidas as imunoglobulinas. No processo descrito pelo Butantan, utiliza-se plasmaférese, técnica em que o plasma é separado e os demais componentes celulares podem ser devolvidos ao animal.
Depois disso, o cavalo entra em período de recuperação e descanso antes de um novo ciclo. A OMS recomenda repouso de várias semanas após a sangria, e o Butantan informa descanso mínimo de 30 dias após a plasmaférese. A partir daí, começa a fase industrial de purificação do soro. O plasma coletado não vai diretamente para o paciente. Antes, ele passa por processamento físico-químico para separar e concentrar as proteínas de interesse, que são os anticorpos. Em muitos antivenenos, essas imunoglobulinas podem ser purificadas e, em alguns casos, parcialmente processadas em fragmentos de anticorpos para melhorar o perfil do produto. Depois da purificação, o material segue para concentração, filtração, formulação e envase. O produto final é preparado em solução apropriada, colocado em frascos âmpola e mantido sob condições rigorosas de conservação. O Butantan informa que os soros passam por etapas de concentração, filtração para redução de carga microbiana, armazenamento em câmara fria, formulação e envase antes de seguirem para a distribuição. Em paralelo, ocorre uma fase decisiva, o controle de qualidade. Cada lote precisa ser testado para verificar esterilidade, potência, segurança, identidade e conformidade regulatória. No Brasil, os soros hiperimunes só podem ser comercializados e distribuídos se atenderem às exigências regulatórias da Anvisa. Isso significa que o soro não é liberado apenas porque foi produzido. Ele só chega ao sistema de saúde depois de passar por avaliação rigorosa. Somente após essas verificações, o soro fica pronto para uso humano. Nesse ponto, ele já não é veneno. Também não é simplesmente sangue do cavalo. O produto final é uma preparação de anticorpos purificados, desenvolvida para neutralizar toxinas específicas, inoculadas por serpentes peçonhentas. Quando aplicado em um paciente picado, o soro oferece defesa imediata, porque entrega anticorpos prontos, diferentemente da imunização ativa, em que o próprio corpo precisaria aprender a se defender com o tempo. Em termos de tempo, da imunização inicial até o produto final utilizável, o processo costuma exigir alguns meses. A fase de geração robusta de anticorpos já pode tomar de 8 a 10 semanas, e ainda é necessário completar coleta, purificação, formulação, envase e testes de qualidade antes da liberação do lote. Por isso, o soro antiofídico é resultado de um trabalho biológico e industrial longo, preciso e altamente controlado. Síntese final. Em resumo, o processo segue esta lógica. Primeiro extrai-se o veneno da cobra. Depois, esse veneno, em doses pequenas e controladas, é aplicado no cavalo. O organismo do animal reage metabolicamente, ativa suas defesas e produz anticorpos. Esses anticorpos são retirados do plasma, purificados e transformados em medicamento. Por fim, o soro é testado, envasado e liberado para tratamento humano. Assim, o veneno que originalmente ameaça a vida torna-se, por meio da resposta orgânica do cavalo e da purificação industrial, a base para um medicamento capaz de salvar vidas. Amigos, agora mudaremos de parâmetro para um comparativo muito importante entre aquilo que o corpo constrói internamente em forma biológica de defesa orgânica específica duradoura e aquilo que o corpo importa a título de defesa paliativa. Com mais detalhes no próximo vídeo, não percam para não perder o caminho, que na prática te levará à vida eterna prometida em João 11:25. Eu sou o João Batista. Guarulhos, São Paulo, 23 de abril de 2026.